Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi Thomas, bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi que eu descobri que o meu marido atual era uma pessoa boa. Vamos lá? Gente, vocês sabem um pouquinho da minha história já no passado, como é que foi, os meus traumas, alguns deles, né? E tem muito mais coisa que aconteceu que se vocês quiserem, me avisa que eu conto em outros vídeos como que foram os meus outros erros tentando voltar a namorar, né? Porque quando a gente tenta voltar a namorar depois de um trauma, a gente acaba com o pé atrás muitas vezes e a gente acaba sendo injusto várias vezes com algumas pessoas, descontando a nossa raiva às vezes nas pessoas erradas, em pessoas que são legais. Muitas vezes a gente acaba dividindo muito da nossa história horrível com pessoas que a gente não deveria logo de cara. E eu fui aprendendo muita coisa com esses relacionamentos que não deram certo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo pra vocês tentando juntar as coisas que eu aprendi e falando pra vocês o que foi que eu aprendi, né? Mas como é que foi que eu descobri que o meu marido atual era uma pessoa boa? Gente, o jeito que a gente se conheceu foi uma coisa muito inesperada, porque eu não estava procurando namorado algum, não estava mesmo, não estava interessada, porque eu já tinha sofrido demais com outros relacionamentos que eu tinha tentado, não tinham dado certo, e eu tava mal, tava muito mal. E um amigo meu me chamou pra sair, eles são gays, e eles me chamaram pra ir num bar gay com eles. E eu tinha acabado de sair do trabalho e feito yoga, tal, roupa de yoga, sabe? Calça de yoga, uma camiseta, assim. E eles falaram, vamos, se você não sair, a gente vai te arrastar, nada. Eu falei, tá bom, eu vou desse jeito então, porque eu não tô afim de ficar conversando com ninguém, então eu vou do jeito que eu tô. E fui. E tava horrorosa, gente, sabe? Sabe quando você tá acabada do dia, que você tá cansado pra caramba e o que você quer é colocar o pijama e dormir? Era assim que eu tava. Então eu acabei indo sem a menor vontade. Eu cheguei lá no barzinho, já conheci as pessoas de lá, falei oi e tudo mais. Daí entrou esse cara, que eu também achei que fosse gay, certo? E sentou do meu lado e começou a conversar comigo. Mas eu achei que ele fosse gay. Então, conversando com ele, de boa, ele me perguntou como que eu tava. Eu falei, não tava nem com vontade de vir pra cá. E a prova é o jeito que eu tô me vestida, e deu risada. E deixou as pessoas, os homens, passarem a mão na barba dele, que ele tava com uma barba, daí o pessoal passava a mão na barba dele, ele dava risada também. Achei um cara super legal. Meus amigos também estavam lá, a gente deu risada, e depois de uma hora mais ou menos eu falei, ai, tô cansada, vou embora. Ele falou, me dá seu número de telefone então. Eu falei, por quê? Sabe? Ele falou, por que não? Eu falei, você não é gay? Ele falou, você achou que eu fosse gay esse tempo todo? A gente caiu numa puta de uma risada. E daí eu falei pra ele, foi aí que eu comecei já a estabelecer meus limites, porque depois de tudo que eu tinha passado já na minha vida, eu não queria, já tava tão, sabe quando você tá com o coração dolorido? Sabe? Parece que deram um soco no coração, assim, várias vezes. E foi isso que aconteceu depois do meu casamento. Depois que eu saí do relacionamento abusivo, entrei em outros relacionamentos. Alguns duraram mais do que os outros. Mas sempre acabou com aquele, sabe, parece um coice no meu coração. Eu tava com o coração dolorido. Eu não queria mais namorar porque eu tava cansada. E quando a gente sai do namoro com um narcisista, depois de a gente não ser amado por tanto tempo, a gente fica querendo ser amado, né? Porque a gente vê, nossa, eu não morri ainda, tem gente interessada em mim, né? Então a gente parece que desperta alguma coisa que a gente quer começar a namorar. E muitas vezes a gente acaba namorando muito cedo. E se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu falo um pouquinho sobre isso também. Mas que também é um erro, né? A gente precisa aprender muita coisa antes de já começar a namorar e sair com outras pessoas. Mas então, quando eu conheci o meu marido atual, eu tava cansada, exausta, coração dolorido e falei pra ele: eu não quero namorar com ninguém, nem ficar com ninguém. Eu falei pra ele assim, seca,
mais direta possível não dava. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Quando a gente faz isso, parece que a gente cria forças, parece que a gente tá no controle da nossa vida. E como a gente não é acostumado a fazer isso, como a gente é acostumado a seguir os limites dos outros, né? Porque a gente é empata e a gente quer agradar todo mundo, a gente esquece até dos nossos limites. Quando a gente começa a fazer isso, e isso a gente se acostuma não durante um relacionamento, a gente tem que se acostumar a isso fora de um relacionamento, para quando a gente começar um relacionamento, a gente já ter estabelecido os nossos limites, já saber o que a gente vai aguentar, não vai aguentar, o que é importante pra gente, o que não é, sabe? Então, eu falei pra ele, sabe, se você tiver interessado em ficar, em namorar, eu não sou a pessoa que você tá procurando, eu não quero. Daí ele falou, não, tudo bem, não tem importância. Ele perguntou pra mim, o que você vai fazer amanhã? Sabe, eu até virei meu olho, eu falei, acabei de falar pra você que eu não quero namorar. Ele falou, não, mas pra gente sair, ser amigo. Eu falei, sério mesmo, o meu próximo namorado vai ser o meu melhor amigo. E eu não tô brincando. Daí ele falou, deu risada. Daí eu contei pra ele, eu vou lá na praia amanhã, vai ter um ritual da lua, de tambor, que é uma coisa super legal que tem aqui todo mês, da lua cheia. E daí ele falou, que legal, nunca fui em umas coisas dessas. Daí eu falei, porque eu já tinha convidado outros namorados meus pra ir, que é uma coisa legal. Ele, no dia seguinte, eu não estava esperando ele aparecer lá. Quem eu vejo? Daí eu falei, meu Deus, esse cara é diferente, né? Esse cara sabe que eu não tô afim dele e tá aqui, né? Por quê? Né? Eu comecei a me perguntar por que o cara tá aqui, né? Será que ele vai ficar enchendo o saco que nem um outro namorado que eu tive? Tá, você vê, a gente começa a comparar os nossos relacionamentos que não tem nada a ver, a gente começa a comparar porque as pessoas são diferentes. Mas só porque eles fazem algumas coisas parecidas, a gente já começa a julgar a pessoa que possa ser um narcisista, né? Então só o fato de ele ter aparecido na praia aquele dia, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo desconfiada, né? Que muitos de vocês também falam pra mim, tô desconfiado. É normal, gente. Se a gente não ficasse desconfiado, aí que seria um problema, né? Seria esquisito. Mas morri de rir, falei, nossa, não acredito que você tá aqui, porque nunca ninguém, como eu falei, queria ir comigo num negócio desse. Então a gente ficou lá até a gente ver o pôr do sol e o nascer da lua, até a gente ver a lua inteira cheia. E daí ele me levou pro carro, né? Me fez companhia até o meu carro. E eu falei pra ele, sério mesmo, por que você veio até aqui? Ele falou, porque eu quero ser seu amigo, pode ser? Eu falei, legal. Eu falei, sério mesmo. Eu virei pra ele naquela noite e falei, olha, se você quiser namorar com outras pessoas, se você quer sair com outras pessoas, eu não vou ficar chateada, porque eu não tô interessada mesmo em namorar com você. Então, não perca o seu tempo, eu falei pra ele. Não perca o seu tempo. Não quero. Se a gente vai ser amigo mesmo, a maior prova de amizade pra você é agora, assim. Se você quiser falar das outras pessoas pra mim, não, sabe? Vou ficar feliz de ser sua amiga. Daí ele falou, legal. E eu nunca vi ele saindo com outras pessoas. Nos finais de semana ele me ligava, durante a semana a gente conversava de coisas nada a ver. E eu nem pensava em namorar com ele, então eu nem pensava em comparar mais ele, porque na minha cabeça eu tinha estabelecido que ele não seria o meu namorado. Então eu não tava comparando ele com outro homem, com outro interesse, com nada, entendeu? Então a gente acabou virando amigo, muito amigo. E logo em seguida, acho que umas 2 semanas assim, ele me falou, você não quer ir acampar comigo? Eu quero escalar num lugar tal, você não quer ir comigo? Daí eu falei, meu, ele vai me levar pra escalar num lugar abandonado. Daí eu falei, quer saber? Eu não sou idiota, eu quero muito ir, só que eu não sou idiota também. E como eu tenho a minha própria empresa, eu tenho a capacidade de ver dados criminais da pessoa. Daí eu falei, quer saber? Eu vou ver esse cara, porque eu não quero me enfiar, tô sozinha, a gente vai estar sozinho, né? Não sou tão besta assim, né? E descobri que ele já tinha cometido algumas coisas que ele tinha mentido pra mim. Que eu tinha perguntado pra ele já se ele tinha ido pra cadeia por algum motivo, e ele falou que não. E daí quando eu descobri que ele tinha, eu fiquei muito puta. Assim, a ponto de nem querer mais viajar. Falei, meu, esse cara mentiu sobre isso, que mais que ele deve ter mentido pra mim? E fiquei puta mesmo. Daí
Ele falou, vem aqui em casa, eu cozinhei, mas eu fui pra confrontar ele, né? E falar pra ele que eu não ia mais viajar com ele. Eu falei pra ele, eu descobri algumas coisas sobre você. Daí eu contei pra ele que eu tinha visto o passado criminal dele, né? E ele ficou muito chateado. Ele ficou muito, muito, muito chateado. Mas eu falei pra ele assim, você tem que entender que eu sou sozinha, não tenho família aqui. Se eu não fizesse isso, eu ia ser uma imbecil, né? Eu falei pra ele, pensa que se você tivesse uma filha, se você não ia ficar preocupado, né? Daí ele começou a prestar atenção pelo meu lado. Falou, nossa, é verdade, eu não tinha pensado assim. Mas eu falei, por que você ficou tão chateado se foi você mesmo que mentiu? Porque tinha a ver com uma coisa de ir pra cadeia porque ele bebeu e dirigiu e teve que dormir na cadeia uma noite, né? Que é umas coisas que acontecem aqui. Então, ele me contou o motivo de ele ter bebido, né? Pra acabar na cadeia. E eu fiquei chocada, assim, super chateada por ele, porque ele não teve uma vida fácil também, né? E a gente acaba digerindo os nossos problemas de formas diferentes. E eu não posso ficar julgando. Eu também já bebi pra cacete quando eu tava triste, né? E sei lá. E eu acabei julgando ele por isso. Eu tinha razão e ele também teve razão. Então a gente acabou conversando sobre isso. Ele me contou muito do passado dele. Isso que eu falo, gente. Quando alguém não tem alguma coisa pra esconder, quando alguém gosta de você, sendo amigo, não sendo amigo, querendo ser seu namorado, sua família, que for, a pessoa, se gosta de você e viu que você tá chateado com ele, a pessoa vai querer se explicar, a pessoa vai se importar com a sua amizade suficiente pra querer que você entenda ao lado dele. Se fosse um narcisista, por exemplo, provavelmente ia parar de falar comigo, fazer contato zero, me fazer sentir mal, porque ele poderia ter feito isso. Ele tinha razão suficiente pelo motivo que o levou a beber, que eu não vou dizer aqui que não é o caso. Mas se fosse um narcisista, ele provavelmente teria feito isso, tratamento de gelo, e ainda ia ficar mal, arrependida e correndo atrás e pedindo desculpa, sabe? Mas ele não fez isso. Como ele se importava com a nossa amizade, ele me explicou mais do que precisava. Fiquei sabendo da vida dele inteira. A gente ficou até de madrugada conversando sobre essas coisas, chorando juntos sobre algumas coisas. E foi aí que a nossa amizade concretizou muito, muito mesmo. E a gente acabou indo viajar juntos, sim, escalamos, ficamos em quartos diferentes, porque eu não queria mesmo. E ele me respeitou. Isso que foi legal, entendeu? Ele me respeitou, ele não insistiu. E foram essas coisas que acabei, sabe, vendo, nossa, esse cara é legal, ele me respeita. E é uma coisa que a gente não tá muito acostumado, né? A gente acaba se sentindo até um pouco mal, mas ele mesmo que falava, sabe? Então, ele não me colocava naquela situação. Porque ele sabia os meus limites, ele sabia o que eu tava querendo, as minhas intenções. E daí passou um tempo e a gente continuava todo final de semana, em vez de ele sair com alguém, ir pro barzinho, sei lá o que, ele me ligava e falava, eu quero vir aqui em casa pra assistir o jogo de tal. E eu falei pra ele, por que você não tá saindo com outras meninas? Por que você não tá saindo, tem vontade de namorar também? Daí ele falou pra mim, foi aí que ele começou a me conquistar. Ele falou, eu prefiro conhecer você 100% do que não conhecer ninguém e sair e nem formar uma amizade, sair com um monte de gente que não vai valer nada. Daí eu falei, nossa, que legal, mas tem possibilidade, eu falei pra ele, de nunca acontecer nada. Daí ele falou, não tem problema, eu tô me divertindo, acho que é isso que eu tô precisando também, de uma amizade concreta, porque ele também não tinha muitos amigos, como eu. Aqui, nossos amigos estão numa fase completamente diferente, as minhas amigas todas têm neném e saem juntas e acabam não me chamando porque elas têm neném, acham que eu não sairia com ela, sei lá o que. Então eu acabo fazendo as coisas muito sozinha, o que eu também não me importa, entendeu? Mas ele tá na mesma situação que eu. Então a gente acabou saindo junto bastante, fazendo compra junto, sabe? Coisas de amigos mesmo, indo levar meu cachorro passear. E daí a gente acabou ficando amigo pra caramba. Eu percebi que ele era uma pessoa boa quando ele não me deu nenhum sinal que eu precisava ficar alerta.
E muitas vezes, em todos os relacionamentos que eu já tive, e talvez vocês também, a gente sempre sabe que alguma coisa nos incomoda, que alguma coisa tá errado. Por que que o cara falou que ia vir e não apareceu? Por que que o cara tá 2 horas atrasado? Por que que o cara falou que ia me levar a conhecer os pais e daí voltou atrás? Sabe, sempre acontece alguma coisa e a gente acaba dando desculpa e falando, ah, tudo bem, não é? Mas com ele, com o meu marido atual, não teve nada disso. E sempre que acontecia algum atrito, assim, quando a gente discordava de alguma coisa, a gente sempre conversava. Ele sempre queria que eu entendesse. Ele não ignorava o que eu sentia, ele queria também entender o porquê de eu estar sentindo daquela forma e queria que eu entendesse o lado dele também. Porque, gente, quando a gente tá num relacionamento que a gente se respeita, isso é o mínimo. Querer entender a pessoa que a gente gosta. Isso é o mínimo, não é? E muitas pessoas em relacionamentos abusivos, isso nem é a possibilidade de querer te ouvir e querer te entender. Então foi aí que eu percebi que ele era uma pessoa muito boa. Mas eu tava feliz de só ter ele como amigo. E a gente já tava amigo já fazia um tempão. E acho que a gente tava amigo já fazia uns 7 meses antes de a gente começar a namorar. Daí ele me mandou uma mensagem de texto, eu tava na casa dele. E ele me mandou uma mensagem de texto falando, você quer namorar comigo? Ai, eu comecei a dar risada, eu falei, você tá me zoando, a gente tem 12 anos. Daí ele falou assim, não, sério? Daí eu falei, meu, mas é muito esquisito, a gente é amigo, assim, eu nem consigo pensar em namorar com você. Daí ele falou pra mim, mas não era isso que você queria? Daí eu falei, né? Mas como que a gente vai fazer isso? Eu nem sentia amor por ele daquele jeito, sabe? Eu já tinha me acostumado a amá-lo como amigo. E eu amava ele como amigo, sabe? Aquela pessoa que você faz tudo e se defende, faz o que for. Eu não sabia que eu ia conseguir amá-lo como mulher. Então foi muito consciente essa escolha de namorar com ele. E ele tava super feliz, né? Eu falei, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar, né, no ponto. Ele falou, a gente pode tentar, mas talvez não dê certo, né? E a gente começou a namorar, assim, ficando muito esquisito. Foi uma coisa, assim, muito esquisita. Mas ao mesmo tempo muito legal, porque a gente já se conhecia, sabe? Não tinha dúvida de quem ele era. Eu já conhecia os podres dele, assim, demais. E não eram coisas que me afetavam. Então, ele já conhecia os meus podres e dava risada também. E não era coisa que o irritava. Então, a gente, pelo fato de a gente já se conhecer muito e tanto, foi uma coisa muito legal, porque quando eu comecei a me entregar pro relacionamento, pra ele, assim, de uma forma mais amorosa, eu não tinha medo. Porque eu sabia com quem eu tava lidando. E eu acho que essa é a maior lição. A melhor coisa que eu fiz na vida foi isso, sabe? Não me relacionar com uma pessoa que não era meu amigo primeiro. Porque depois que a gente passa por um trauma, não é fácil a gente confiar. E se a gente tem um tempo pra ser só amigo da pessoa e conhecer a pessoa sem intenção nenhuma, primeiro que a pessoa sabe que a gente não tá com intenção de namorar com ela, então não vai tentar esconder podre, não vai tentar impressionar, não vai tentar fazer nada, sabe? Então a gente vai conhecer a pessoa pelo que ela é mesmo. E o mesmo com a gente, a pessoa vai saber quem a gente é, porque a gente também, quando a gente tá interessado em alguém, a gente mostra a nossa melhor versão, né? A gente também faz isso. Não, mas é verdade a nossa versão, eles não são, né? Tudo inventados, os narcisistas. Mas a gente não é sempre a melhor, né? A gente não é sempre a nossa melhor versão. E quando a gente namora um amigo, a gente já sabe todas as versões, a gente já sabe os podres, as coisas legais, como eles agem em diferentes situações, a gente sabe como eles agem com a gente quando a gente briga, quando a gente discorda, e quando alguém da nossa família ou algum amigo falece, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo, aquele amigo meu que me levou naquele bar gay que a gente acabou se conhecendo, aquele meu amigo acabou falecendo, ele foi comigo no velório e tudo mais, e assim, foi um amigão mesmo, sabe? Amigo pra caramba. E é nessas horas que a gente vê, porque ele quis me confortar. Geralmente, narcisista não tá nem aí, nem sente, né? E a gente vê, eu vi que ele sentiu por mim. Eu até falei, ai,
me senti mal que você também tá chocado agora, né? Você não precisava ter feito isso. Ele falou, não, eu não precisava, mas eu quis. E são essas coisinhas, né, que fazem toda a diferença. São detalhes que fazem toda a diferença. E esses detalhes a gente só consegue quando a gente é amigo da pessoa primeiro. Eu acho que todas as pessoas que já passaram por relacionamentos abusivos, a melhor coisa a fazer, sem dúvida, é, antes de se entregar emocionalmente, ser amigo da pessoa. Assim, sem intenção de ser outra coisa. Ser amigo e ver como a pessoa reage. Porque se a pessoa reagir e falar, tá bom, então não quero ser seu amigo, porque eu quero mesmo é catar as minas, o que seja. Daí você já se pergunta, é uma pessoa dessa que eu quero me relacionar, que uma pessoa que só quer catar outras pessoas, não tá interessada no que eu tenho a oferecer como amigo, né? Porque se a gente não consegue ser amigo num relacionamento amoroso, é um problema, né? Porque muitas vezes quando a gente termina com um relacionamento ou o narcisista descarta a gente, depois ele volta querendo ser nosso amigo. Daí eu pergunto, você não foi meu amigo durante o relacionamento, por que você quer ser meu amigo agora? Foram esses pequenos detalhes durante esse tempo que aconteceu. E ele não me forçou nada, então a gente começou a namorar e não mudamos para a mesma casa. Eu tinha a minha casa, ele tinha a casa dele. A gente ia pra lá e pra cá, como a gente já fazia antes, só que agora a gente fazia namorando. E ele não me forçou, ele me perguntou se eu queria mudar pra casa dele. Eu falei que não. Várias vezes eu falei que não. E daí ele falou, por quê? Eu falei, porque se você não acredita o suficiente no nosso relacionamento pra me pedir em casamento, eu não acredito em você o suficiente pra mudar minha vida toda e morar com você. Daí ele falou, Vero, né? Justo, né, gente? Por que que eu tenho que mudar minha vida inteira? Sabe, eu tô super confortável na minha casa, feliz com a minha casinha e tudo mais, só porque eu comecei a namorar com alguém, a gente pisar já com os dois pés juntos. E eu acreditava nele, eu confiava nele, ele era meu amigo e tudo mais. Mas eu falei pra ele, se você quiser, você pode vir morar comigo. E só depois de ele me pedir em casamento, só depois de uns... Ele me pediu em casamento em agosto. Só em novembro eu mudei pra casa dele, né? Então ainda demorou um tempinho e ele não ficou me pressionando, o que é uma coisa também que é muito legal. Não ser pressionada só porque você quer uma coisa, você ficar tentando convencer a outra pessoa, que é o que eu era acostumada, né? Se uma pessoa quer alguma coisa, vai ficar te infernizando e aí começa a fazer chantagem emocional e te faz sentir culpa até conseguir o que quer. Com pessoas que gostam de você, que te respeitam, essas pessoas não fazem isso. Elas gostam de você e te respeitam mesmo, né? Eles não dão sinais pra você de falar uma coisa e fazer outra, não é? Então essa foi a minha história com o meu marido atual. A gente acabou namorando por 2 anos e meio depois. E daí a gente se casou o ano passado, em abril. Então vai fazer quase um ano que a gente tá casado agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa história. Se vocês quiserem, como eu disse antes, eu posso fazer um vídeo falando sobre o que eu aprendi durante os relacionamentos que não deram certo, que eu acho que seria um vídeo muito legal também. Então me diz aí se vocês querem que eu faça esse vídeo. A gente vai se falando aí nesse mundo virtual. E se tiver alguma pergunta, é só escrever aí nos comentários, tá bom? Beijo enorme pra vocês, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.